pastor buscou, já longe do redil, e com ternura as chagas com amor pensou, e ao lado dos braços me deu. Se Jesus amor nos foi, Ele mesmo restaurou minha Deus, o seu sangue restaurou minha Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei de tu vencer. Jamais senti tão grande amor como esse do meu amor. Canto ovelha do Senhor. Se Jesus amou, Ele mesmo restaurou minha Deus, o seu sangue restaurou minha Deus. Sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, o seu sangue restaurou minha Deus. Deleita-te do Senhor Jesus. Prossiga alegre agora, Deus dá poder a paz e graça salvadora protege-me. O pastor comigo está, meus passos ele guia. Faça um grande coral, Senhor, muda essa voz aí. Jesus, Ele mesmo restaurou minha Deus, o seu sangue restaurou minha Deus.
Sim, Jesus. Ele o seu sangue restaurou. Oh, glória a Deus, essa igreja avivada que se preocupa com as ovelhas perdidas que estão por este mundo afora. O tema em pauta nesta madrugada é a ovelha perdida. Ovelha perdida, o bom pastor está à sua procura. Que Deus abençoe a sua vida nesta madrugada. Estamos no ar com o programa Encontrando Jesus na Madrugada. Deus abençoe você que está nos sintonizando, você que está junto conosco neste momento, porque é um momento especial de Deus para as nossas vidas. É um momento de Deus para cada um de nós aqui na Liberal e também pelo Facebook e aonde você estiver ligados conosco neste momento, neste horário. Aleluia. Porque vivemos um tempo de crise de identidade espiritual e a relativização dos conceitos tem confundido as coisas na sociedade. Muitas pessoas não conseguem definir o seu papel ou até mesmo a sua própria personalidade. Por isso existe tantas confusões em meio ou no meio das igrejas, fazendo com que as pessoas não compreendam o seu papel no corpo de Cristo. Jesus é o modelo de pastor que devemos seguir, embora existam muitas coisas que somente Jesus pode ter feito, como morrer por nós. Tudo o que ele fez é exemplo que nos orienta para o cuidado de nossas vidas. O termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Na Idade Média, os líderes espirituais eram chamados de cura da alma ou apelidados de cura pelo papel que exerciam ao cuidar de vidas. Jesus contou esta parábola do bom pastor, falando de si mesmo e do seu rebanho para orientar os padrões tanto do pastor como das ovelhas nas igrejas. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor, irmão Lucas. A paz do Senhor, irmão Flávio. A paz do Senhor, irmão Eli. Que Deus abençoe. Que Deus nos dê uma programação abençoada. Paz do Senhor, irmão Lucas. Paz do Senhor, irmão Elias. Deus abençoe a todos da nossa mesa. Satisfação mais uma vez poder revê-los amigos, irmão Elias, irmão Eli, irmão Flávio e a todos vocês que nos acompanham aí semanalmente nessa programação Encontrando Jesus na Madrugada. Temos a certeza que sempre saímos edificados, que sempre saímos abençoados dessa programação por poder ensinar e também aprender juntamente com todos os irmãos. Então, mais uma vez essa noite nós queremos falar a respeito do amor grandioso, do amor imensurável ao qual o nosso Senhor Jesus tem pelo seu rebanho. Nós somos as suas ovelhinhas e nós temos esse bom pastor chamado Jesus Cristo, que já pagou o alto preço, que já nos mostrou o caminho, a verdade, que já nos deu uma vida repleta de alegrias, de abundância, já abriu o caminho para a nossa salvação. Então, fique conosco, nos acompanhando o tema em pauta, a ovelha perdida. O bom pastor está à sua procura. O bom pastor está à sua procura. Então, fique conosco. E hoje essa programação, em nome de Jesus Cristo, vai ser bênção para as suas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Flávio.
Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos que estão aí escutando pela Rádio Liberal FM e também aí assistindo a live aí pelo Facebook, né? Onde nós estamos compartilhando, né? Tem ali o irmão Elias Satz, o irmão Eli Satz, Lucas Gabi e o Flávio Gatti estão compartilhando a live aí, né? Então você que talvez tenha algum amigo que ainda não está sintonizado, aí manda uma mensagem lá para ele e diz para vir escutar o programa, que hoje está maravilhoso o programa, com um título assim, ó, mais do que especial, né? O título, A Ovelha Perdida, né? Ovelha Perdida, o bom pastor está à tua procura, né? Que mensagem nesta madrugada para nós, né, meus irmãos, debatermos, nós falarmos um pouco, né, da palavra de Deus, né? Então, seja bem-vindo conosco, né? A minha satisfação, minha alegria ter os nossos irmãos conosco, né? Irmão Lucas, irmão Elias, irmão Eli, né? Que compõem a mesa, né? Que alegria, que honra estar junto com vocês. Que Deus possa nos abençoar nessa madrugada, para nós trazermos uma mensagem de Deus para as pessoas que estão ouvindo e assistindo pela live, né? Paz do Senhor, então, Deus irmão abençoe, Eli. meus irmãos. A paz do Senhor, queridos irmãos, agora sim com áudio. Que Deus abençoe a cada um que está na escuta deste programa. Que Deus abençoe as vidas daqueles que estão nos seus trabalhos, né? Investindo um pouco do seu tempo para ouvir coisas que vão edificar as nossas vidas nessa noite. E falando sobre o bom pastor e as ovelhas. Temos um ótimo pastor, temos o melhor pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se doou na mais profunda humilhação para salvar-nos de onde estávamos perdidos. E eu sou uma figura viva disso. A minha vida foi e está sendo abençoada por Deus, mesmo estando perdido quando eu estava desgarrado, andando pelo mundo. E hoje tenho um bom testemunho a dar na presença do Senhor. Sou uma ovelha salva e certamente Deus está abençoando a minha vida, assim como estará abençoando a sua vida também. Deus está chamando por muitas ovelhas que estão desgarradas. E essas ovelhas irão encontrar hoje uma ideia de como encontrar o seu caminho. E Deus vai abençoar a sua vida, assim como daqueles que o rodeiam. E serás bem-vindo ao caminho, ao redil das ovelhas do Senhor. É verdade, irmão Eli. Estamos, então, com esse tema maravilhoso. E como de costume, vamos orar neste momento, colocando as nossas vidas uma vez mais na presença de Deus. Pai Santo, Santo é o Senhor, pastor das nossas vidas, como ovelhas, Senhor. Nos colocamos diante da Tua presença, porque precisamos da Tua misericórdia, da Tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Não somos merecedores, somos, Senhor, aleluia, eternos devedores, por tudo que Tu fizeste por nós, pelo Teu grande amor, pela Tua grande bondade, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura das nossas feridas, aleluia, pela transformação das nossas vidas, que continuamente, através da Tua palavra, está acontecendo. Pai Santo, nos ajuda que possamos cada dia ser melhores na Tua presença, ó Senhor, e nos portarmos como ovelhas, ó Deus, amáveis na Tua presença, e amáveis uns com os outros, porque o Senhor tem nos escolhido, tem nos separado, tem nos ungido, Senhor, tem, Senhor, colocado no Teu aprisco, Senhor, para que nós possamos vivenciar uma vida, Senhor, abençoada por Ti, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Ó bom pastor, ó Senhor dos exércitos, grande é o Teu nome, porque Tu vieste a este mundo para resgatar as nossas vidas, e por isso, Senhor, estamos
alegres neste momento, porque o Senhor, aleluia, tem nos abençoado de uma tal maneira, aleluia, que tu deste a tua vida em resgate das nossas vidas. Por isso te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a Maria Antunes, Senhor, que está pedindo, Senhor, que tu abras uma porta de emprego para ela. No nome de Jesus, agora nós te pedimos, ó Pai, abre uma porta de emprego para a irmã Maria Antunes, que está precisando, Senhor, e tu tens, aleluia, sempre ouvido as nossas orações. No nome de Jesus, todas as portas fechadas sejam abertas no poder que há na palavra do Senhor e no nome de Jesus. Nós, como os teus servos, ministramos sobre ela a vitória agora, Senhor. Portas abertas para que ela possa glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. No nome de Jesus, teu filho amado. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me. Queremos já mandar um grande abraço para os irmãos que estão sintonizados conosco, que estão nos mandando mensagens. Ao nosso tio Cláudio, ali de Porto Alegre, também o irmão Adriano Barreto, né? Nosso amigo de tempos. Deus abençoe. Aleluia, meu querido irmão. Ele está mandando um abraço aí para você aí, Flávio.
Ele Meu abraço especial, irmão Elias aí, ao irmão, né? Irmão Adriano, nosso amigo de longa data aí, né? Faz tempo que eu não vejo, irmão Adriano, tá lá para a região de Porto Alegre, né, meu querido? Deus te abençoe, viu? Um guerreiro, né, irmão Elias? Pregador da palavra de Deus aí, desbravador lá da região de Porto Alegre lá. O meu abraço especial a você, meu irmão. Deus abençoe. O tio Cláudio também tá mandando um abraço aí para nós aí. Nosso abração especial para ti, tio. Tá? Deus abençoe aí. Fique conosco. Glória a Deus. Ovelha perdida, o bom pastor está à sua procura. O que nós vimos hoje, irmão Lucas, irmão Flávio, irmão Eli, muitas pessoas querendo ser pastor, muitos se auto-intitulando pastor, não sabendo que para ser pastor tem que ter muita responsabilidade e compromisso com uma palavra que engloba o ser pastor, é a palavra que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitos querem ser pastores, mas não querem ser imitadores de Cristo. Muitos estão sendo consagrados não pelo Espírito Santo de Deus, por uma chamada de Deus, mas por ser amiguinho de um, amiguinho de outro, e aí estão sendo consagrados ao pastorado. Como se, eu sempre uso uma expressão, se forma um boneco e diz para Deus: Deus, assopra o teu espírito sobre esse boneco. Deus jamais, aleluia, soprará o seu espírito sobre um boneco. Mas Deus forma o homem, Deus capacita o homem, Deus chama o homem, Deus transforma o homem na medida que Deus quer que ele seja, aleluia. E Deus faz com que este homem, aleluia, tenha muitas experiências na sua vida espiritual e recebe de Deus. Deus olha para o coração da pessoa, Deus olha para a pessoa e vê na pessoa um potencial para ser um pastor. Ele tem que entrar pela porta, o pastor tem que entrar pela porta. Aqui nós vamos falar sobre a ovelha perdida, mas temos que falar sobre o pastor. O que é ser pastor? Tem muitas ovelhas perdidas por aí que não encontram um verdadeiro pastor. Mas para que esta ovelha, a Bíblia diz que as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E quando alguém é pastor, direcionado por Deus, as ovelhas ouvem a voz deste pastor. Mas quando ele está desviado da vontade de Deus, as ovelhas não ouvem a sua voz. Então o pastor também é uma ovelha e precisa entrar pela porta, aleluia, e deve também prestar contas de seu líder, que é Jesus. Entrar pela porta significa tornar-se pastor. Passou pelo processo legal oferecido pela igreja, seja esta uma eleição ou curso teológico, nomeação, principalmente ser consagrado por um superior a ele. Então, ele também tem que conhecer as ovelhas pelo nome. Tem muitos pastores que não conhecem, não sabem quem é quem dentro da sua igreja. Nunca visitou, nunca olhou por elas, né? Nunca abraçou-a. Mas diz, mas a igreja é muito grande. Não é muito grande, não. Nós temos tempo para isso. Deve conduzir as ovelhas, aleluia, com sabedoria, com inteligência, com direção do Espírito Santo de Deus. Deve ir adiante das ovelhas. As ovelhas têm que olhar no pastor e ver segurança, e ver tranquilidade. Alguém que é um líder nato, alguém que é chamado por Deus, que é direcionado por Deus. Não basta somente dizer, eu estou na direção de Deus, mas tem que mostrar pelas suas atitudes que está na direção de Deus. E quando um pastor está na direção de Deus, a igreja é abençoada, o povo é abençoado. Sempre tem aqueles rebeldinhos dentro da igreja, mas quando o pastor está buscando a Deus, está indo adiante das ovelhas, como Jesus, o nosso bom pastor, está na nossa frente, as ovelhas o seguem. Muitas vezes não ouve a sua voz, porque a sua voz se torna estranha, porque está fora da direção de Deus. Dedicar a sua vida pelas ovelhas, né? Dedicar as suas vidas pelas ovelhas.
Nós vimos aí uma passagem dos lobos querem tragar as ovelhas. Quem é que vai contra esses lobos? O pastor. O pastor com seu cajado vai e espanta os lobos que vêm, muitas vezes travestidos de ovelhas, travestidos de santinhos, né, e querem se infiltrar no meio da igreja. Aleluia. Nunca deve abandonar as suas ovelhas, mesmo que muitas vezes pareça que ela se foi, e parece que morreu, né? Parece que morreu, mas não, ela muitas vezes está perdida, e muitas ovelhas não estão perdidas, elas saíram de uma denominação e estão em outra, porque lá ele se sente melhor. E muitas vezes nós taxamos essa pessoa como desviado, como uma ovelha perdida, mas muitas vezes ela está melhor aonde ela está do que aonde ela estava. Então você, que é pastor de igreja, não julgue as pessoas sem conhecer aonde ela está, sem saber onde ela está. Nós vimos a passagem de José, quando chegaram para o seu pai e mostraram as suas vestes manchadas de sangue, o seu pai nem foi atrás do seu filho, mas acreditou naquelas roupas. E é isso que muita gente hoje está fazendo, irmão Lucas. Mostra alguma coisinha ali e a pessoa diz, não, morreu, está desviado, está perdido, está longe, mas muitas vezes não está. E às vezes nem se corre atrás, nem se vai em busca desta ovelha perdida. E Deus vai requerer das nossas mãos, Deus vai requerer das mãos dos pastores, Deus vai requerer de cada um de nós. Aleluia, porque pastor não é só aquele que é rotulado, não. Todos nós temos, aleluia, a incumbência de cuidar de alguém, e quem cuida de alguém está pastoreando aquela vida, mesmo que não seja rotulado. Então Deus chamou cada um de nós. Ovelha cuida de ovelha, aleluia, e pastor também é ovelha e deve cuidar de ovelha. O bom cuidado, o bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor, e nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como nós vamos imitar alguém que vive em mentira, vive em engano, vive em mazelas, vive aprontando por aí, e é rotulado como pastor? E muitas pessoas dizem, aquele lá é o teu pastor. Mas se é para ser igual àquele lá, eu nem apareço naquela tua igreja. Se é para ser igual àquele irmão, eu nem vou lá na tua igreja. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia, o apóstolo Paulo diz com toda a segurança, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor não faz panelinha, pastor não faz grupinho, não faz distinção de ovelhas. Não, esse é melhor, aquele é pior, aquele é ruim. Não, ele é pastor de todos e tem que cuidar de todos. Então, nesta madrugada, eu iniciei a minha fala falando sobre o que é ser pastor. Pastor, aleluia, é ter compromisso com a igreja, é entrar pela porta, a porta é Jesus, é conhecer as ovelhas pelo nome, é conduzir as ovelhas pelo caminho da verdade, ir adiante das ovelhas como um exemplo a ser seguido, dedicar a sua vida pelas ovelhas, dividir o seu tempo com as ovelhas, não em conversinha fiada, não com palavras tão doces, mas que no fim as atitudes são diferentes. Nunca abandonar as suas ovelhas, nunca abandonar as suas ovelhas. Muitos dizem assim, o fulano já não vem mais, o Beltrano já não vem mais, o ciclano já não vem mais. Deixa eles. Aonde está o amor pelas ovelhas? Aonde está o amor por essas ovelhas? E muitas estão perdidas, outras não estão perdidas, estão servindo ao Senhor em outras denominações. Mas que nós possamos, aleluia, ter esse amor e não fazer distinção de ovelhas, aleluia, porque nós também somos ovelhas e um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ovelha perdida, o Senhor
está à sua procura. O bom pastor está à sua procura. Paz do Senhor, irmão Lucas. Deus abençoe, é um tema bastante importante nesta madrugada. Graças a Deus, acho que, não sei se os irmãos concordam, mas se nós acabaríamos o programa aqui agora, já estaríamos alimentados, né? O irmão Elias, ele fez um tema aí, como é que eu posso dizer, uma dinâmica no seu pensamento aí, falou tudo a respeito da ovelha, a respeito do pastor, mas é um tema muito abrangente, né? E é uma parábola que nos mostra uma imensa responsabilidade do pastor e o amor que ele tem pelo que ele faz. Chamada pastoral, ela, em primeiro lugar, além de ser uma vocação, é ter um amor por aquilo que faz. É verdade. Pastoreio não é simplesmente abrir a igreja, esperar as ovelhas chegarem, ter toda aquela liturgia, acabar e ir para casa. Vai muito além disso. É uma vida de consagração, é uma vida de responsabilidade, uma vida de amor. O amor começa na oração. O amor começa em jejuar por uma ovelha que está machucada, por uma ovelha que está distante. Meu Deus. Esse hino, Eram 100 Ovelhas, você pode ver que ele, quando acha a ovelha, é colocado um azeite, cura as feridas, coloca no ombro, traz de volta o redil e se alegra de ver os seus talentos, de ver os valores que talvez estavam se distanciando novamente, todos eles juntos. Então, o bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós devemos imitar, ao qual nós devemos estar em uma consagração mais próxima a cada dia, ele cura as feridas, meu querido. Hoje eu estava conversando um pouco antes da nossa live com o irmão Elias e estava contando um testemunho que aconteceu hoje. Estava trabalhando e Deus, ele permitiu com que eu evangelizasse, pela sua misericórdia, uma alma. E ali eu fui descobrir que essa alma estava há 12 anos afastada da igreja e ninguém havia ido procurá-la. Então você vê pessoas, ovelhas que estão machucadas, longes, distantes da casa de Deus, distantes do amor de Jesus, querendo voltar, mas não tem forças para voltar. Querendo estar de volta, comer o pasto verdejante, mas não tem força. E elas necessitam de uma força. Elas necessitam de um caminho. A ovelha, ela é frágil. A ovelha, ela se deixa levar muitas vezes por conta própria. E ela não tem um caminho a seguir. Ela vai andando sem rumo. Ela vai andando sem visão. Porque o próprio animal não é à toa que Jesus ele nos compara com uma ovelha. Que a Bíblia nos compara com uma ovelha. A ovelha ela tem uma visão muito limitada. E ela precisa de alguém que a guie. Então nós estamos vendo, como o irmão Elias falou, nesses últimos tempos, pessoas que estão, lideranças que estão pensando em si próprias e estão esquecendo daquilo que é o mais importante. É aquilo ao qual elas foram realmente chamadas, não apenas para ocupar o espaço em um campo, não apenas para sentar em um lugar de destaque dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de uma nomenclatura eclesiástica, mas sim amar aos seus cuidados, aos cuidados de Jesus Cristo, aquilo que o próprio Jesus está entregando em suas mãos. Um rebanho de ovelhas que deve ser cuidado. Aleluia! Jesus, ele nos cuidou. Jesus, ele nos amou. Colocou o óleo nas nossas feridas. Nos chamou, nos apresentou o caminho.
E nós temos que fazer esse mesmo, porque tem muitas ovelhas machucadas. Talvez você que está nos escutando nesse momento é uma ovelha que está afastada da casa do Senhor. Tem tantas, inúmeras que estão afastadas da casa do Senhor, seja por motivo do pastor, do presbítero, do porteiro, do irmão, do vizinho, do pai, da mãe. Não importa nesse momento por que você se distanciou. O que importa nesse momento, aleluia, é que Jesus te ama e Jesus quer te trazer de volta ao rebanho dele para que você faça parte novamente e seja chamado filho de Deus. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse amor tão grande, esse amor tão extraordinário que o Senhor tem por nós. Nós devemos fazer parte deste rebanho, não somente sermos apacentados, mas também com toda a autoridade e poder que Jesus tem nos dado, correr atrás e apacentar. Conhecemos sim ovelhas que estão separadas da casa do Senhor. Conhecemos sim e não podemos dizer que não. Sabemos de muitas, de inúmeras, e muitas vezes não nos damos conta da responsabilidade que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós, como obreiros da casa do Senhor, nós devemos fazer parte sim deste grupo que corre atrás, que busca, que zela pelas almas e que fala da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não venhamos a fugir, não venhamos a colocar argumentos no meio do nosso caminho. Não venhamos a colocar estratégias para cair fora da responsabilidade, não. Se somos chamados e temos a vocação para evangelizarmos, para cuidarmos daquilo ao qual o Senhor Jesus tem nos chamado, vamos fazer isso com respeito, vamos fazer isso com responsabilidade, falar da palavra do Senhor, colocar o óleo, se for preciso, carregar a ovelha nos nossos ombros e trazer de volta e falar que Jesus ainda ama, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva. Mas que possamos ocupar este cargo diante do Senhor com toda cautela e com todo o amor. Tudo que vamos fazer, façamos com amor. Pastorear não é simplesmente, como falamos, ocupar um cargo, ocupar uma tribuna. Pastorear exige muito amor, exige muita dedicação, exige muito tempo a se doar para então poder receber. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, irmão Flávio, né? As pessoas falam bastante da ovelha perdida e muitas vezes esquece de falar do outro lado. Por que muitas vezes as ovelhas estão perdidas, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. O tema Ovelha Perdida, o Bom Pastor está à sua procura. Irmão Flávio. Paz do Senhor, meus irmãos. O Lucas tem colocado essas palavras de forma bem legível, compreensível, né? E a gente tem entendido, né, o significado de ser pastor. E eu estava analisando, né, os irmãos aí já com as suas colocações, né, o que já tem exposto da palavra de Deus e os seus pensamentos, e eu estava analisando, né, que na verdade tudo isso, irmão Lucas, né, e os demais irmãos que estão aí conosco, a gente não tem, né, a maioria dos pastores não tem mais tanto tempo, né, para rever talvez os seus conceitos, né, porque a palavra, né, ela está se cumprindo ao pé da letra, e está sendo rápido demais, né, então não podemos ficar esperando, né, e acharmos que temos razões, muitas vezes, em que o problema muitas vezes está na ovelha, né? Ou o problema muitas vezes está no pastor. Eu acho que tem que ser feita uma autoavaliação, né? Em ambas partes, né? Para que a gente venha ter a sensibilidade do Espírito Santo para poder, nesses últimos dias, né? Porque é na reta final, meus irmãos, né? E essa sensibilidade é do Espírito Santo, para nós podermos, né? Subir com Jesus. A palavra do Senhor, ela diz, né, em João, no capítulo 10, no versículo 11, a palavra diz, eu sou o bom pastor, né, Jesus fala isso, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né. No capítulo 12, ele já se refere
alguém que vem como mercenário, né? Ele diz, mas o mercenário, né, é o que não é pastor. Olha só, então aqui já está denominando, né, o que não é pastor, e já diz que é um mercenário, né, que de quem não são as ovelhas. Vê vir, né, vem ver, o lobo está chegando, ele vê o lobo, né, aqui diz a palavra, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Né? Então, na verdade, o mercenário, né, a gente consegue enxergar suas atitudes, né? Não é uma atitude de buscar suas ovelhas, né, trazer para perto, né, aconselhar suas ovelhas, proteger, né, as suas ovelhas. Então, a palavra aqui em João, ela é bem reta, né? Ela é bem uma palavra que só quem não quer ver e não quer ouvir, né? Porque a palavra é direta, né? No capítulo 13 ainda fala assim, né? Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, olha o que diz a palavra, e não tem cuidado com as ovelhas. Quer dizer, a palavra está sendo bem direta, né? E no capítulo 14, ele volta a dizer, eu sou o bom pastor. Olha só, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Olha o que Jesus está falando aqui. E das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Né? Então, Jesus praticamente aqui direciona, né? Porque as ovelhas conhecem o seu pastor, né? Porque o pastor ele tem um carinho especial pelas ovelhas, né? É aquele amor espiritual, né? Aquele amor divino. E que bom nós estarmos perto de alguém que tenha, né, essa espiritualidade, né, que é espiritual, que o Espírito Santo está na vida dele, né? A gente procura sempre ficar perto dessas pessoas, né, para entender melhor a palavra do Senhor, para ouvir, né, conselhos sábios, né? Então, esse é o bom pastor. É aquele que tem a cara de Jesus Cristo, né? É aquele pastor que carrega no seu coração o exemplo da palavra. É aquele que carrega, às vezes, no seu semblante a luz do Espírito Santo, que reflete, né, a palavra do Senhor. E continua mais no versículo 15, né, do capítulo 10, eles dizem assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha a diferença aqui, meus irmãos, do que Jesus está falando, do que Jesus está citando em João, no capítulo 10, no versículo 15, né? Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, quer dizer, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, né? E mais abaixo ele fala, então, essas palavras que eu acabei de citar, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E eles prosseguem ainda no versículo 16, dizendo o seguinte, ainda que, olha só, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus ainda está dizendo que muitas dessas ovelhas ainda tem que se chegar, né, até esse aprisco, né? Jesus está dizendo que essas ovelhas ainda têm que se chegar até ele, né? Mas que essas ovelhas, quando ouvirem a voz do pastor, elas vão compreender, né? Como é bom quando muitas vezes o nosso pastor, né, os pastores que são espirituais, muitas vezes chegam para conversar com a gente, nos aconselhar, né? E chegam de uma maneira tão suave que muitas vezes aquela palavra que eles trazem de alento, de consolo, muitas vezes, né? Até de ensinamento, né? É uma palavra que nos ajuda, nos fortalece, né? Não é aquela palavra que nos maltrata, que nos mata espiritualmente, né? Assim é o sentimento, né,
do pastor que tem Jesus no coração, né? Que tem o bom pastor, o pastor maior no coração, né? Então, Jesus, ele é bem direto nessas palavras e ele fala abertamente sobre isso, né? Ele segue dizendo, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Quer dizer, ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Ele é o maior pastor, né? Ele sim é o exemplo de pastor. Jesus é o exemplo de pastor. Se nós queremos um dia ser um bom pastor, ou alguns pastores querem ser exemplos de pastores e andar na presença de Deus, essas palavras, né, que Jesus aqui falou, é as palavras que tem que estar guardado no coração as 7 chaves. São palavras que Jesus nos ensina que o amor é maior do que qualquer outra coisa, né? Por isso, daqueles mandamentos que diz, ama a Deus sobre todo o teu coração, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Um bom pastor, ele ama o próximo como a ele, e talvez até superior, né? Porque ele quer ver bem as ovelhas que o Senhor deu a ele, né? O Senhor deu essas ovelhas para que ele cuidasse, né? Até a volta, né? Do grande pastor, o Senhor Jesus, né? Então, o pastor, ele tem que ser exemplo, né? O pastor, ele tem que ser amor, né? Ele tem que ter um amor fraternal, aquele amor diferenciado, né? Que quando a ovelha está ferida, né? Ele vai lá, né? E leva o bálsamo, né? Para sarar as feridas, né? Leva aquele conselho no momento difícil, né? Muitas vezes muitas vezes o casal está com um problema, o pastor vai lá, leva uma palavra, né? Que dá um ânimo, né? No casal, leva a palavra do Senhor, ora pela família, né? Não é aquele pastor que quando a família está com um problema, né? Então deixa de lado a família e a família, né? Ah, mas eu não vou entrar nesse problema, não, né? O pastor verdadeiro é aquele que vai lá aconselhar, aquele que vai levar a boa palavra, né? Que vai levar a oração até aquele lugar, né? Que vai levar um refrigério para a alma dessas pessoas, né? Através da palavra de Deus. Então, nós temos exemplos na palavra, né, meus irmãos, que citam exatamente Jesus direcionou tudo isso, né, no capítulo 10 de João, do 11 até o 18, né, ali Jesus esboça, né, faz ali um apanhado geral do que é um bom pastor, e ele se faz como exemplo, né, citando o que é ser um bom pastor e o que é ser um mercenário, né. Então, que os nossos pastores, que nós possamos se espelhar na palavra de Deus para nós termos uma direção espiritual, né, e concisa naquilo que nós queremos, né, que é alcançar o reino dos céus, né, meus irmãos? É isso aí, irmão Eli. A ovelha perdida, o pastor está à sua procura, o bom pastor. Está sem áudio, irmão Eli. Agora. Amém. Que bom esse pastor está sempre disposto a aceitar as ovelhas. Ele não escolhe. Ele não tem nenhum tipo de expectativa. Ele simplesmente está à espera da ovelha perdida. A ovelha perdida também é aquela que não encontrou o caminho, né? E também é aquela que estava no caminho, porém, por algum motivo, ela acabou perdendo a direção, né? Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que ela acabou perdendo a direção, que é a direção de Deus, a luz, né? Que ilumina o caminho para a posteridade, né? Para a eternidade. Então, Deus está sempre à espera de que a gente se volte para Ele, de que nos postamos na direção de Deus. E eu li algumas coisas aqui que ficaram bem interessantes para passar. Os rebanhos que eram compostos, em sua maioria, de cabras e ovelhas, dependiam sempre de água, muita água. Porém, com a escassez, em diversos lugares da Judéia,
vários pastores formavam uma espécie de sociedades, né, construindo um redil comum. E olha que interessante, vários pastores colocavam em esse redil comum as suas ovelhas. Porém, no momento de tirá-las para levarem para a pastagem, cada pastor lá, um tinha 50, outro tinha 100, outro tinha 200. Cada pastor chegava na porta do redil e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas dele, em número de 50, ou números diferentes, o seguiam pela sua voz. Esse é o verdadeiro pastor, onde as suas ovelhas o seguem. Por que o seguem? Porque é o bom pastor. Quando você se reflete naquilo que Deus nos ensina, né? Você vive uma dependência de Deus, você será um bom pastor. Não é título que vai te colocar como um alto, né? Um gabaritado, ou o melhor, ou o maior. Não será o título que você carrega como um carimbo em você. Será sim a sua presença, né, na intimidade com Deus. Quando você tiver a intimidade com Deus, é Deus quem direciona as ovelhas para o verdadeiro pasto. E você será simplesmente um vaso na mão do Senhor. Por quê? Você estará gabaritado pelo Criador, por Deus, né? Então, mediante essas palavras, a gente procura primeiro em Deus. Quem será o verdadeiro pastor? Talvez o verdadeiro pastor será temporariamente uma pessoa ou temporariamente várias pessoas. Deus me ensinou isso. Eu precisei de um pastor, minha família precisou de um pastor. E Deus colocou um pastor em nossas vidas. E tenho muito a agradecer porque ele se faz presente hoje aqui, nesse programa. Não vou dizer nomes porque ele sabe. E Deus também sabe. E no momento que eu precisei, a minha família precisou, Deus foi maravilhoso para conosco. Tenho aprendido muito, porque o tempo que passou, Deus nos deu grandes ensinamentos, grandes experiências que nos colocaram como um vaso de pé. Já dizia essa pessoa que o vaso, para receber, ele tem que estar de pé. Ele não pode estar tombado, tampouco virado de boca para baixo. O vaso, a posição dele é estar sempre com a boca para cima. Porque tudo que vem para você, meu querido, como está em Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. E o Pai das Luzes está lá em cima. E ele vai encher o teu vaso daquilo que você precisa. E eu dou graças a Deus por isso. Deus me salvou, nasci lá cristão, fiquei 35 anos perdido pelo mundo, dependente de orações. Dou graças a Deus porque tive uma família que orou muito por mim, minha mamãe, meus irmãos, minhas irmãs, meu papai. Foram pessoas que depositaram muitos créditos na minha vida. E Deus me livrou de muitas situações que teriam até ceifado minha vida, tirado minha vida, né? Rodei por aí tocando bailes, tocando em palcos furados de bala, de revólver, mas em nenhuma ocasião que eu estive nesses lugares aconteceram fatos que pudessem me oferecer algum perigo, porque certamente Deus estava protegendo a minha vida. E agradeço a Deus por tudo isso, porque quando eu precisei, mediante orações, pedindo a Deus, Deus direcionou a melhor pessoa. Deus sempre está pronto a direcionar alguém para seu caminho. Quando nós procuramos botar pedras no caminho, ou procuramos objetivar nossos problemas, botando na dependência de pessoas, já diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Quando confiamos no homem, nós seremos fracassados.
seremos sim fracassados, porque todos somos pecadores, porque já diz a palavra também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, confiamos inicialmente em Deus, mediante oração, mediante dependência do sumo, do maior, do Deus, do Criador, do único Deus. Aí sim você receberá a luz e alguém será direcionado como um bom pastor para a sua vida. Então peça a Deus, te humilhe na presença de Deus, que Deus será contigo, Deus será a luz para o teu caminho e Ele certamente colocará um vaso na tua vida e você saberá que Deus estará contigo através desses vasos. E eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas especiais na minha vida, como são vocês, meus queridos irmãos. Aleluia. Então, ser pastor nem sempre leva título. Então, nós estamos aqui nesta rádio, não que aspiramos isso, mas tem muitas pessoas que vêm logo atrás de nós ou que vêm junto de nós. E nós temos uma responsabilidade muito grande de falar a verdade, de viver a verdade da palavra de Deus. Não somente falar a verdade, porque falar é muito fácil, agora viver a verdade é mais difícil. Então as pessoas têm que ver, aleluia, nos líderes. E líder não é somente aquele que tem o rótulo de pastor. Tem ali o líder da juventude, está pastoreando a juventude. O líder de congregação, ele está pastoreando a sua congregação. O marido pastoreia a sua casa. Sempre Deus destaca alguém na família para pastorear a família. Então existe o cargo do pastor. Não o pastor aquele que está à frente de uma igreja apenas, de uma denominação. Mas nós temos que ser pastores das nossas próprias vidas, dos nossos próprios atos. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Aleluia, fazer como Cristo ensinou na sua palavra. Porque Deus vai requerer das nossas vidas. Deus vai requerer das nossas mãos. E muitas vezes nós estamos em lugares onde muitas vezes é condenável por alguns. Mas lá sempre aparece uma ovelha perdida, irmão Lucas. Sempre aparece uma ovelha desgarrada, uma ovelha sofrendo. E precisa ter alguém nesses lugares para que possa transmitir uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que transforma, uma palavra que resgata a ovelha perdida. E muitas vezes nós ficamos fazendo distinção de pessoas para pessoas. Eu já vi gente que tem nojo de pessoas que são embriagadas, que tem nojo de pessoas que são viciadas. Aonde está o teu amor pelas pessoas? Aonde está o amor de Deus que você diz que tem? Muitas vezes eu saio muitas vezes em algum lugar e chegam as pessoas já embriagadas. Essa semana chegou um senhor que estava chapado, tinha fumado, usa uma palavra, para lá de Bagdá. Mas nós ficamos conversando, alguém tem que dar atenção para essas pessoas, alguém tem que pastorear essas pessoas, porque tem almas preciosas para Jesus. Enquanto tem alguns que ficam ali afagando meia dúzia de bastardos, mas elas também têm uma alma e têm que ser cuidadas também. Mas ficam muitas vezes afagando lobos que estão destruindo as ovelhas. Mas o que o pastor tem que fazer é usar o seu cajado, usar a sua autoridade, usar a palavra de Deus. Aleluia, cuidar das ovelhas com amor, com carinho. Hoje seria um programa para nós falarmos de ovelhas,
Mas muitas vezes esquecemos que os pastores, aqueles que têm um cargo na igreja, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que aceitaram Jesus, não esqueça que sempre tem alguém que está olhando para você, alguém que está seguindo as tuas pisadas, e as tuas pisadas têm que ser as pisadas de Jesus. Os teus passos, os nossos passos, têm que ser os passos de Jesus. E indiretamente nós somos pastores. Não porque buscamos cargos ou posições, mas nós temos a responsabilidade de Jesus Cristo, aleluia, de exalar o bom cheiro de Cristo, diz a palavra de Deus. E muitas vezes tem gente que exala um cheiro muito fétido, e as pessoas não querem estar perto dessa pessoa, porque ela muitas vezes não se enxerga, acha que está enganando as outras pessoas. Jesus está olhando para você. Você tem uma alma preciosa. Você também é uma ovelha. Talvez você esteja desgarrado do Senhor, mesmo estando dentro de uma denominação, mesmo ocupando um cargo eclesiástico. Existem muitas pessoas desviadas dentro das igrejas, dentro das comunidades evangélicas e muito mais fora. Mas Deus está requerendo de nós, de você que diz que é exemplo, mas se você está pautado na palavra, você está balizado na palavra, e Deus está olhando para nós. Aí alguém diz, eu sou crente, mas é um mentiroso de carteirinha. Eu sou crente, mas qualquer coisinha que lhe aperta, ele larga uma mentira, larga um engano na hora. Cadê o crente? Diz, aquele homem lá não dá para confiar. Aquela mulher lá não dá para confiar. Porque ela nunca fala a verdade. Então, que exemplo nós estamos dando? E as pessoas ficam olhando e dizem, se é para ser igual àquele, eu não quero. Então eu fico aqui que eu estou melhor. Na verdade, não está melhor, está pior. Porque ambos cairão na cova, ambos cairão no inferno. Então nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. E devemos invocá-lo enquanto está perto. Hoje nós não vamos conseguir chegar, aleluia, na plenitude desta palavra. Mas vamos voltar no próximo programa com esse mesmo título. Aleluia. Se os meus companheiros assim concordarem, estaremos voltando com essa mesma palavra e falando sobre as ovelhas. Porque existe, aleluia, uma responsabilidade sobre aqueles que se dizem homens de Deus, aleluia, com as pessoas, com aqueles que lhes rodeiam, com aqueles que lhes ouvem. Tem muitos que estão colocando, tinha um pastor aqui em Guaporé que passou por aqui, ele disse que muitos colocam óculos verdes nas ovelhas para que elas possam enxergar o pasto verde. E na verdade é pasto seco que não alimenta. Muitos não têm mais o que dar. Muitos não buscam mais na fonte. Não buscam mais na palavra. Não buscam mais em Jesus. Aleluia. Uma palavra direcionada para que possa transformar as vidas, libertar as vidas. E muitas pessoas estão morrendo de fome. Estão morrendo de sede espiritual. Porque não recebem uma palavra. Mas nesta noite Deus está tocando nos nossos corações, em cada um de nós, porque nós não somos melhores do que ninguém, a fazer algo mais pela obra do Senhor, a fazer algo mais, aleluia, em prol da verdade da palavra do Senhor. Então Deus conta com você, líder. Deus conta com você, aleluia, para pregoar a verdade da palavra do Senhor. Esta verdade que transforma, que liberta, que cura as feridas da alma, que cura as feridas do espírito. Tem muitas pessoas, como já foi dito, que estão feridas, estão caídas ao beira do caminho. E a Bíblia diz que os próprios inimigos são os próprios de dentro da casa. E é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que olhar. Aleluia! É isso que um bom pastor vê. Aleluia! E cuida das ovelhas, para que elas não venham morrer.
Deus vai requerer das nossas mãos um mau cuidado com as ovelhas, um mau cuidado com as pessoas, os maus exemplos, aleluia, que passamos por aí. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e venhamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque a porta está prestes a se fechar, como disse o irmão Flávio. O dia do arrebatamento da igreja está chegando. E só as ovelhas subirão, não as ovelhas perdidas, porque elas precisam ser resgatadas. Nessa noite Deus fala com você. Volte para o aprisco do Senhor. Talvez alguém te causou feridas, causou desalentos a você, causou tristeza, angústia, choro, lamento. Mas saiba que o bom pastor, que é Jesus, ele não te fez nenhum mal. Ele está com seus braços abertos, esperando por você. E nós estamos aqui, aleluia, transmitindo essa palavra que é fiel e verdadeira, essa palavra que transforma, que liberta, essa palavra que traz reconciliação, essa palavra que traz cura, que traz força, que traz alimento para você. Não precisamos colocar óculos verdes em você, não. Essa palavra é um alimento para a sua vida. Saiba que você não está só. Existe alguém que está orando por você, alguém que está preocupado com você. A igreja, aleluia, avivada de Jesus Cristo, ela está orando por você. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai chegar na sua casa, alguém vai chegar ao teu encontro, aleluia, para que Deus venha fazer uma obra na tua vida. Aleluia. Então saiba, o bom pastor está à tua procura. E esse bom pastor é Jesus. Aleluia. Levante os teus olhos para os céus. Levante os teus olhos para Deus. E Deus está interessado em abençoar a sua vida. Em reconciliar com você. Receber você de volta. Aleluia. Glória a Deus, irmão Lucas. Glória a Deus. Eu acho que o tema ele é muito abrangente. E nós estaríamos ignorando, desprezando esse tema se apenas falássemos que a ovelha ela conhece a voz do pastor e não acrescentássemos a realidade que o pastor, quando tem intimidade com Deus, ele conhece o estado espiritual da sua ovelha. Zacarias fala: ai de vós, pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. Isso se abrange também ao estágio espiritual dos obreiros. Houve uma época em que eu necessitei muito de um acompanhamento espiritual e não tive. Isso é a mesma coisa que ser colocado em uma caverna, dentro de um buraco, e não ter consolo, não ter ajuda, não ter resposta de ninguém. Mas graças a Deus que no início da caminhada da fé, Deus sempre nos proporcionou pessoas ao qual nós pudéssemos estar orando e depositando, como o irmão Eli falou, créditos com Deus. E Deus ele nos susteve e nos sustentou por algum tempo e nos proporcionou mais e mais pessoas para subir ao monte, para orar, para clamar a Deus pela sua misericórdia e ser aconchegado pelo bom pastor. Graças a companheiros, né, que eu pude ter nessas caminhadas, os companheiros que aí estão,
ao qual nós podemos conversar, nós podemos se abrir um ao outro, buscar a presença de Deus e ter a certeza que, clamando juntos, encontramos juntos o amor desse bom pastor que é Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que tem muitos pastores que estão escutando essa programação. E eu faço um apelo a você, pastor. Tenha um amor excepcional pela sua ovelha. Ame o seu obreiro. Você não faz a obra sozinho. Desculpe o termo, você. O Senhor. Seja qual for o seu título. Nós, não conseguimos fazer a obra sozinho. Nós necessitamos, em primeiro lugar, da presença de Deus e para isso temos que buscá-la. Para isso temos que sacrificar um bocado do nosso tempo, muitas vezes sacrificar um tempinho que gostaríamos de passar com a nossa família, mas nos é cobrado e é necessário a nossa vida espiritual para acrescentar. Cuide do seu obreiro, pastor. Cuide da sua obreira. Cuide da sua família. Cuide da sua igreja. Quem sabe, antes do culto, a faxineira não conseguiu ir? Limpe o carpete na igreja. Passe um paninho lá no banco. Isso é amar a igreja. Isso não significa se diminuir. Não. Isso significa amar aquilo que você está fazendo, ao qual está chamado. Não significa pastorear apenas estar com a Bíblia na mão, como já nos dispusemos a falar, mas pastorear também, se for preciso limpar o banheiro, você tem que limpar o banheiro. Isso é amar as ovelhas que estarão vindo comer um pasto verde e você ter a certeza que está servindo a Deus com a tua alma, não somente com o teu corpo, ou fazendo apenas um culto presencial, não. Mas ter uma intimidade com o Pai, com o Salvador, com aquele que está proporcionando uma misericórdia na sua vida. Eu passei por um estágio espiritual muito difícil, mas graças a Deus teve pessoas que estavam ao meu lado. Graças a Deus, aleluia, teve uma pessoa, uma mãe que não se encontra mais aqui, mas que está nos braços de Jesus, ao qual ela falou: a tua família, a tua mãe está longe, já no leito de um hospital, mas aqui você tem uma mãe e aqui você tem uma família, ao qual você é muito querido e abraçado. Os irmãos sabem de quem eu estou falando. Sou muito grato a essa família, a essa mãe que adotei no meu coração e que me deu amor até o seu último momento, mesmo me conhecendo por um pouco período, mas ela me apacentou. Isso é cuidar da ovelha. Aleluia. Temos que fazer isso nesses últimos dias em que estamos vivendo. Não adianta queremos um avivamento na igreja se o nosso coração não está avivado para as boas obras. Não adianta queremos que o nosso irmão dê glória, dê aleluia, olharmos para a igreja e muitas vezes estar um grupo apagado se o nosso coração não tem amor por aquilo que faz. Então, tenha amor por aquilo que você faz, ovelha, tenha amor por aquilo que você faz, pai, tenha amor, aleluia, por aquilo que você faz, mãe, filho, obreiro, pastor, bispo, seja lá o título que você carrega, que você é honrado. Sem amor, você não vai a lugar nenhum. Sem amor, você jamais conhecerá a Deus. Então ame, ame. Como eu já fui amado pelas cidades que eu passei, isso foi primordial para os meus passos, para o meu alicerçamento. E hoje estou aqui dizendo, aleluia, tem um Jesus que aonde quer que você vai, ele vai proporcionar pessoas para te abraçar, para te amarem e para orarem por você. Jesus te ama. Faça um apelo a você. Volte para os braços de Jesus. Seja lá o que você está fazendo nesse momento. Volte para os braços de Jesus. Irmão Flávio.
Glória a Deus. Meus irmãos, a gente sente a presença de Deus, né, nessas palavras maravilhosas. Irmão Elias tem citado, palavra de alerta. Irmão Lucas tem falado com as ovelhas, né? Volta para a casa do Senhor. O Espírito Santo está fazendo a obra dele aqui no programa também, né? Está falando conosco aqui. Eu estava ouvindo o irmão Lucas e estava sentindo a presença de Deus, porque são palavras que tocam o coração da gente, né? E esses últimos dias, meus irmãos, a gente precisa mais do que nunca, né? Que as ovelhas, né? Que Jesus está chamando as ovelhas dele para voltar para o aprisco. Muitas se perderam, né? Muitas ainda não ouviram ainda a voz, né? E tem muita gente ainda brincando com as coisas, né? Muitos pastores, talvez, que estão aí brincando, achando que tudo não passa, talvez, de uma brincadeira, isso tudo, né? E Jesus está às portas, batendo, né? Chamando, dizendo, se acorda, povo, acorda, né? Nós estamos vivendo um momento agora de uma pandemia que praticamente pegou o mundo inteiro. E eu falava com a minha família e dizia, agora sim, né? Agora sim, Deus vai tocar no coração de muitas pessoas vão estar ouvindo a voz de Deus. E eu acho que eu me enganei, meus irmãos, né? Eu me enganei. Deus tocou em algumas pessoas, sim. Algumas pessoas foram despertadas, mas uma grande parte está sonolenta e dormindo. Não ouviram, parece que não estão entendendo, né? Os sinais que estão acontecendo, né? Deus está mostrando, meus irmãos. Agora, essa semana aqui, eu estava olhando a cidade de Curitiba, praticamente parecia que tinha neve naquela cidade, né? A gente vê, eu bati umas fotos agora, uns dias atrás, uma semana, o sol estava com um arco em redor do sol todinho, né? A gente vê que os sinais estão acontecendo, né? Dia após dia, da volta de Jesus, né? Não há mais tempo de nós olharmos para certas coisas e ficarmos presos a essas coisas do mundo, né? Então, assim, esquece, meus irmãos, meus amigos, talvez, pastor, se tu tenha o coração preso no dinheiro, né? Esquece, meu pastor, esquece, meu amigo, né? Porque isso aí vai ficar tudo aqui, aonde a traça, né, a ferrugem corrói, né? Mas aquilo que você fizer, né, para Deus, né, em prol da obra do Senhor, buscando as ovelhas perdidas, levando o evangelho para que essas almas sejam salvas enquanto há tempo, né? Você vai ter galardão, né, num lugar aonde a traça e a ferrugem não corrói, que é lá no céu. Deus está lá com um lugarzinho preparado para você, estará com uma coroa preparada para você, pelo trabalho desempenhado, por aquilo que você fez com amor, com dedicação ao Evangelho do Senhor, né? Por mais que Deus está aqui levantando homens nos últimos dias, né? Para trazer o Evangelho verdadeiro, para levar a palavra e dizer para você, meu ouvinte, você que está ouvindo, né? A palavra do Senhor nesta madrugada. Deus já tem falado contigo grande, fortemente, né? Através dos nossos irmãos que têm trazido uma palavra que como diz, né? É uma espada de dois gumes que penetra lá na alma, na divisão da alma, né? E esta palavra está falando com você nessa madrugada. É momento de você se dobrar na presença do Senhor, ouvir a voz do teu pastor, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim é o teu verdadeiro pastor. Não desanime por coisas que aconteceram, mas ouve a voz do teu pastor nesta madrugada, que está usando esses vasos que estão aqui, ó. Estão usando a voz desses vasos que estão aqui, ó, nós para dizer para você, volta para o aprisco do Senhor. Ele está te chamando nesta madrugada. Talvez você esteja entristecido por coisas que aconteceram, talvez na igreja, fora da igreja, talvez, e você tem largado tudo. Mas o Senhor está nesta madrugada te dizendo, volta para o teu aprisco, volta para o aprisco do Senhor. Ele está te chamando, volta enquanto é tempo. Não podemos mais brincar. Os sinais estão acontecendo no mundo inteiro. E você talvez vai perder a sua salvação.
Então, ouve a voz do teu pastor nesta madrugada, né? Esta palavra de alerta que os nossos irmãos têm falado, como vaso, como profeta de Deus, como homens que Deus levantou para pregar o evangelho nesses últimos tempos. Deus tem escolhido a dedo para confundir o que são, tem levantado os pequeninos para confundir os grandes, porque se os grandes não querem fazer, Deus levanta os pequenos para fazer. Deus levanta os pequeninos, aqueles que as pessoas olham, talvez não dê nada, mas Deus está levantando nesses últimos tempos, como pastores, como verdadeiros pastores, para trazer de volta o rebanho do Senhor. Deus está falando com você nessa madrugada. Ouça a voz do teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, né, irmã Eli? Glória a Deus. Deus sempre está falando com todos, principalmente conosco, com nós que a gente faz este programa. Muitas vezes nos pegamos em prantos, porque a nossa vida também ela foi repleta de experiências, né, que nos identificam hoje, o que somos na presença do Senhor. Não mudamos em relação a pecarmos. Somos tanto, né, quanto outra pessoa. Somos propícios ao pecado, ao erro, né? Mas estamos buscando santificação no Senhor. E quando nós buscamos santificação, nos viramos do avesso e nos mostramos como somos realmente na presença do Senhor. Aí o Senhor vai dar o verdadeiro valor ao perdão que estamos pedindo a Ele, né? E não importa quão degenerado o ser humano possa ser, meus irmãos, mas Deus sempre irá na direção desse ser humano. Jesus Cristo, ele foi criticado por andar com cobradores de impostos, traidores do povo, prostitutas, estrangeiros. Jesus gostava de ir ao encontro dos piores, porque eram pessoas que realmente precisavam do Senhor Jesus. E Jesus sempre transforma esses tipos de pessoas. Quando você imagina que está na pior situação, é aí que Jesus gosta, é aí que Jesus prefere. Jesus está pronto para salvar, para te libertar, para mudar a vida, né? E Jesus sempre foi criticado por fazer isso, por ir de encontro aos piores, por estar sempre pronto a ajudar os piores, né? Foi massacrado por fariseus, né? Os grandes das grandes castas das religiões dos tempos que Jesus perambulou pela terra, né? Mas Jesus Cristo sempre teve uma palavra amiga, uma palavra de exortação, uma palavra de caminho, de direção. E nos fala a palavra que a direção sempre é o caminho estreito, né? Porque diz, quando Davi citou lá em Salmos, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Porque a sua vara e o seu cajado me consola, né? Lá, meus irmãos, ele mostra que ele precisava muitas vezes levar as suas ovelhas pelos vales, e os vales sempre eram caminhos estreitos, difíceis de passar, mas as ovelhas sempre o seguiam por aqueles caminhos, e quando chegava aos pastos verdejantes, sempre era em lugares abertos, e era lá que Jesus estava com alimento, né? Então sempre eram conduzidas as ovelhas para esses lugares, e sempre está pronto para nos conduzir no pior momento que nós tivermos. Ele vai nos conduzir para o pasto verdejante, e Ele vai nos suprir a nossa necessidade mediante a palavra do Senhor. E Ele é conosco, meus irmãos, porque a palavra dele é verdadeira.
e Ele fará a diferença em nossas vidas, mediante a palavra de fé. Você está precisando da palavra de fé? Busque em oração, mas busque do alto, busque em Deus, que Deus irá falar diretamente contigo. Deus irá falar no seu coração e Ele irá suprir as suas necessidades. Você será uma ovelha salva e Deus te indicará o melhor caminho, a melhor situação para você. Em nome de Jesus, irmão Elias. Glória a Deus, meus amados irmãos. O intuito desse programa, desta mensagem, nesta madrugada, de forma nenhuma é tocar na unção de nenhum dos servos do Senhor, dos homens de Deus. Mas estamos aqui estudando sobre a palavra de Deus, sobre como devemos ser, como devemos fazer a obra de Deus. Porque, como eu disse antes, pastorear, existe pastores que pastoreiam igrejas muito grandes, outras menores, outras congregações, mas nenhum tem menos responsabilidade do que o outro. Quando se trata em cuidar de pessoas, de ovelhas, e maior ainda, cuidar de filhos de Deus, comprado por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, que foi dado em resgate destas vidas. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Olha o preço, olha o valor da sua alma. Olha o valor que Jesus disse, o que a palavra diz, que você vale. Não se sinta sem valor. O inimigo coloca na sua mente, no seu coração, que você é desprezado, que você não tem valor, que ninguém olha para você, né? E até acontece algumas coisas, muitas vezes, quando alguém passa por você, e muitas vezes não te cumprimenta, mas às vezes não te enxergou, e você fica triste, amargurado, se puxa vida, esse irmão ou essa pessoa não me cumprimentou. Mas saiba que todos nós temos problemas. Os pastores também têm os seus problemas, suas dificuldades. E nós temos que entender muitas vezes, porque não são diferentes de nós, são seres humanos que têm um chamado apenas de maior responsabilidade, mas são seres humanos. Mas quando Deus chama, Deus também capacita. E muitos estão perdendo esse chamado, estão trocando pelas coisas deste mundo. A própria lei do país transformou as igrejas em empresas, e muitos se corromperam por causa disso. Trocaram as ovelhas por empregados, por colaboradores. Mas a igreja, ela não é uma empresa. A igreja, aleluia, é alguém que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Que Jesus deu a sua vida por ela. E assim ela tem que ser cuidada, como igreja amada de Jesus Cristo. Não somente em palavras, mas com gestos. Tem gente que fala, mas o seu gesto... Fala uma coisa, mas faz outra. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não funciona na obra do Senhor. Nós temos que falar e fazer. Se nós dissemos que é pecado, nós não vamos fazer também porque é pecado. Então, tudo que a palavra de Deus nos ensina. Paulo disse, repito, eu sou imitador de Cristo e vocês têm que ser meus imitadores. Então, o que se usa muito é o jargão hoje, irmão Lucas, irmão Flávio, irmão Eli. Olhe somente para Jesus, não olhe para nós. Realmente, nós somos falhos.
Mas aonde está o esforço para sermos exemplos? Paulo disse com toda a propriedade: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Fica muito fácil nós transferirmos tudo para Jesus, tudo para Deus, e sairmos fora. Não, aqui, ó, você tem que olhar só para Jesus. O que é olhar para o homem? É fazer as coisas erradas. Olhar para o homem é andar nos maus caminhos. Olhar para o homem é se afastar de Jesus. Olhar para o homem é deixar a verdade por mentiras, por enganos. Mas quando você olha para um homem de Deus, para um servo do Senhor que tem as suas falhas, mas Deus está na vida dele, tudo que ele fala, ele faz. Aí está a diferença. E a Bíblia diz: e vereis outra vez, em Malaquias, a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Mas Deus ainda está com seus braços abertos. O bom pastor ainda está com seus braços abertos. Talvez você foi um obreiro da casa do Senhor. Talvez você foi um obreiro, como o irmão Lucas testemunhou aqui. Eu já encontrei presbíteros no centro desviados. Outras pessoas. Talvez você foi um obreiro ou uma obreira na casa do Senhor. E você se desviou. Talvez você foi um líder da juventude. Talvez você foi uma líder do ciclo de oração. Talvez você foi uma líder do coral. Talvez você foi um líder de um conjunto numa igreja. Talvez você louvava a Deus. Talvez você pregava a palavra do Senhor. Ovelha perdida, o bom pastor está à tua procura. Ele sabe aonde que você está. Parece uma contradição. Se Deus sabe aonde, conhece todas as pessoas, e dizer que o bom pastor está à sua procura. O que quer dizer? Ele está à disposição de você. Ele está falando com você. Ele está mostrando para você o caminho. Está mostrando para você o quanto ele te ama. Mas muitas vezes você não está valorizando isso porque você colocou uma figura na sua frente e essa figura cobre tudo aquilo de bom que Deus tem na sua vida. E muitos se jogam nas drogas, muitos se jogam nos vícios, porque acham que no final da sua vida Deus vai ter compaixão deles. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe disso. Não tem como você afirmar isso. Não conte com isso. Mas ouça a voz de Deus nesta madrugada te chamando. Talvez amanhã você não tenha outra oportunidade. Talvez quando amanhecer o dia você não tenha outra oportunidade. A morte pode estar rodeando você. Mas agora, este momento, esse instante, Deus fala com você. Largue os vícios. Largue as drogas. Largue o mundo. Largue os maus caminhos. Se agarre com Jesus. Ele te ama. Ele está com seus braços abertos, esperando por você. O tempo está passando. E passando muito rapidamente. E você acha que está aproveitando o tempo da maneira que você está. Não importa o grau de decepção que você tenha, ou que você teve. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Não importa o quão distante você saiu e você foi da casa do Senhor. Aí alguém diz, mas eu estou com Deus. Mas está ali, jogado nas drogas, jogado na prostituição, no adultério, jogado em todos os tipos de pecado que a Bíblia condena e que diz que não vai entrar no céu e não vai. Os homens estão, irmão Lucas, irmão Flávio, irmão Eli,
estão aí lutando, né? Tem alguns até que se acham pastor e estão dizendo aí, ó, a Bíblia tem que ser atualizada, tem que mudar algumas páginas, alguns capítulos, alguns versículos, tem que mudar para se contextualizar com o tempo que estamos vivendo. Porque tem muitas pessoas que estão ficando de lado, que a Bíblia diz que não, que esses vão ficar, que esses são condenados. Então nós temos que mudar o que está escrito. Pode mudar o que está escrito, mas nunca vai conseguir mudar a lei eterna de Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. Então nós temos que nos enquadrar com a palavra de Deus e não viver a nossa vã maneira de viver. Deus está interessado em salvar a todos. Deus não faz distinção. E aquele que é pastor, aquele que é servo de Deus, ele não pode fazer distinção de pessoas. Ele abraça o bêbado, ele abraça o drogado, ele abraça o ladrão, ele abraça todos eles e diz: Jesus te ama, Jesus pode te libertar, Jesus não faz acepção de pessoas. Não adianta mudar os versículos da Bíblia. O que tem que mudar é eu e você nos enquadrarmos na palavra de Deus. Sem isso, jamais veremos a Deus. O que é ver a Deus? É estar com Ele no dia que Ele vier buscar a sua igreja. Jamais. Não conte com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode não chegar para você. Você pode não estar vivo amanhã. Você pode não estar sorrindo amanhã. Você pode não estar enchendo a cara amanhã. Você pode não estar fumando esse baseado ou cheirando essa cocaína amanhã. Mas hoje, Jesus te diz que está com seus braços abertos para te acolher. E nós queremos, neste momento, ouvir mais um hino. Nós vamos voltar, meus irmãos, com esse tema no próximo programa. Vamos voltar, porque ele é muito abrangente. E aí nós estaremos falando, nos focando mais sobre as ovelhas. Aleluia. Que Deus abençoe você. Nós vamos ouvir um hino neste momento. Aleluia. E que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Então que você, nesta hora, dê ouvido à voz de Deus. Porque o Senhor está te procurando. Está procurando você. Aleluia. lugar das tuas feridas, Deus te dá
Aleluia. Nós vamos neste momento orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. E pedimos para isso que o irmão Eli faça essa oração. Já é 1h48. Nós temos poucos minutos aí para o encerramento deste programa. Então nós vamos orar neste momento na palavra do irmão Eli Sati. Deus abençoe. Curvamos nossas cabeças neste momento e oramos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor Pai, Tu é o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará, como diz o Salmo 23. Nós confiamos em Ti, Senhor, na Tua palavra, confiamos, Senhor, nas Tuas promessas. Entendemos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está atuando de todas as formas possíveis para chamar a atenção das ovelhas, chamar a atenção do povo, Senhor, para Ti, para o temor a Ti, para, Senhor, darmos atenção às provisões que somente de Ti vêm, Senhor. Ajudai, Senhor, esse povo que está precisando. Ajudai-nos também, Senhor, nesse trabalho. Hoje tentamos trazer, Senhor, a palavra genuína, a Bíblia Sagrada, Senhor, ao coração das pessoas que estão precisando. Senhor, Tu és o caminho, és a verdade e és a vida. E acreditamos em Ti, Senhor, piamente, porque iremos um dia sermos buscados dessa terra para vivermos eternamente nos céus contigo. E assim desejamos, Senhor, para que todos, Senhor, sejam tomados por Ti, Senhor, de todas as formas possíveis, Senhor, porque nós entendemos que a Tua palavra tem que ser pregada, tem que ser falada, e o Senhor tocará aos corações com toda a força, Senhor, de Sua vontade. Mas, Senhor, precisamos nos voltarmos para Ti, darmos atenção à Tua palavra, darmos atenção, Senhor, à luz que vem do alto. Precisamos de Ti, Senhor, nesses momentos finais. A Tua palavra, Senhor, está se cumprindo. E isso, Senhor Deus, será, e a Tua volta será, Senhor, logo. Sim, Senhor, só o Senhor sabe qual será o dia, só Deus sabe qual será o dia. E nós não sabemos, mas precisamos estar preparados, Senhor, para a Tua volta. E os sinais, como diz o irmão Flávio, eles estão se completando, eles estão nos mostrando que o Senhor está prestes a vir. E entendemos, Senhor, que precisamos estar preparados para esse dia. Portanto, Senhor, precisamos estar pedindo perdão de nossos erros e pecados, para que sejamos, Senhor, santificados em Tua presença. Ajudai as Tuas igrejas, ajudai, Senhor, o Teu povo, ajudai, Senhor, aqueles que precisam de Ti, da direção do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, também de Ti. Então entendemos, Senhor, que o Senhor está à frente de tudo. E, Senhor Deus, entregamos a Ti a direção de nossas vidas. E precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê a direção, assim como aqueles que nos ouvem. E o Senhor dará a direção a eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por essas palavras, por esta oração, nesta madrugada. Nós temos muitas pessoas que estão ligadas conosco, o tio Cláudio, né, a Jussi Bellini, né, que está aí juntamente ligada conosco, a Ana Teres, ali de Farroupilha, o Emerson, que está ligado conosco, né, o tio Cláudio lá em Porto Alegre, o Adriano Barreto, lá em Porto Alegre, né, que está ligado conosco também. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, que Deus encha a sua vida de graça e de paz. Nós estamos chegando para o fim do programa. As considerações finais aí dos nossos irmãos, irmão Lucas, irmão Flávio e o irmão Eli. Graças a Deus. Somos gratos a Deus por mais essa programação, por sairmos daqui alimentados mais uma vez pelo nome santo de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos,
Em 1 João 2, a palavra do Senhor fala: se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A nossa esperança está nele, a nossa vida está nele, e o nome dele será glorificado. Um beijão a todos, um abraço, até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Flávio. Glória a Deus, meus irmãos, agradecemos a presença dos irmãos, né, na programação, os irmãos que ficaram conosco até o final e que vão posteriormente escutar a programação, assistir, né? Então, nosso carinho, nosso abraço especial à equipe toda, nossos irmãos, né? E para completar, então, o versículo do irmão Lucas aí, eu deixo Salmos 31 e 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos, que Deus esteja em seus lares, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus se faça presente hoje de forma diferente em sua vida, como o caminho, a verdade e a vida. E vou deixar um salmo para você: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os meus queridos companheiros. Nós estamos aí nesse trabalho que Deus nos uniu para fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo de Deus está fazendo. Aleluia. Temos procurado ser o mais claro possível em nossas colocações, né? Respeitando a todos, nunca desrespeitando ninguém. Mas o que nós desrespeitamos aqui e falamos contra é contra o pecado, contra o erro e contra o mal. Aleluia. Então nós somos chamados para isso. Deus nos chamou para fazer a sua obra. Então fica aqui meu grande abraço ao irmão Lucas, né, ao irmão Flávio, ao irmão Eli, essa equipe que tem se esforçado, né, para fazer esta obra maravilhosa, que é de evangelizar Guaporé, evangelizar o mundo, o Brasil e o mundo, através desta palavra maravilhosa. Aos irmãos que estiveram conosco no rádio, Deus abençoe, irmão João Marçal Pedroso, né? Irmão Samuel Teixeira, os irmãos, né, que são ouvintes assíduos nossos pela Liberal FM, os irmãos de Dois Lajados, e aqueles também, como já foi dito, que estarão assistindo esta live oportunamente. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa vos dar sabedoria, graça, força e vitória nos dias difíceis em que estamos passando. Deus abençoe. Grande abraço. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe, irmão Lucas. Deus abençoe, irmão Flávio. Deus abençoe, irmão Eli. Chegamos no final do programa Encontrando Jesus na Madrugada. Deus abençoe você. Aleluia. Jesus na madrugada. Um programa totalmente independente e interdenominacional que visa levar o melhor da música evangélica e também das mensagens da palavra de Deus até você. Todas as quintas-feiras, a partir deste horário, meia-noite até as 2 horas da manhã, estamos com você. A apresentação, esse que vos fala, evangelista Elias dos Santos Santos. Tiro das águas, na minha salvo de Deus, tocar. Eu fui mágoa e morronda, mas ao tiro das águas, de minha família Deus salvar.
Equipe do programa Encontrando Jesus na Madrugada: Flávio Gatti, Elias Sates, Lucas Gabi e Eli Sates. Atenção para os colaboradores do programa Encontrando Jesus na Madrugada: MJ Líder, do meu amigo Moisés Rodrigues, fabricação de esquadrias de metal, situado à rua Ângelo José Bordim, número 1164, bairro Canecão, Guaporé. Contatos: 54-3443-2691, 54-996-4290-54, 54-999-97-81-93. Fopa Gás, distribuidora do gás, Ligue Gás e água mineral. Do meu amigo Cleiton Fopa, o Mineral Gás aqui de Guaporé, situado à rua Elias